Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Pessoal do grupo Hipnose Clínica e Científica. Primeiro, né, eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos, por estarem prestigiando aí esse nosso encontro. É a primeira vez que eu estou tomando aqui a frente de ser o host aqui, de tocar aqui esse encontro. E, mais uma vez, agradecer ao Sérgio pela oportunidade. Como é a primeira vez mesmo, nunca fiz esse tipo de apresentação, então, desde já, eu gostaria de pedir desculpa por qualquer coisa, né, se eu der alguma rateada aqui e alguma gaguejada. Estou um pouquinho nervoso, mas tranquilo, dá para levar, eu acho. E é isso, pessoal. Começar fazendo. E também eu tô com Covid, estou isolado aqui, estou no meu quartinho aqui da bagunça aqui, onde eu me isolei dentro de casa, que eu tenho esposa e filho aqui, eu para evitar de transmitir Covid para eles, então assim, eu tô de vez em quando dá umas crisezinhas de tosse, então eu peço desculpas desde já também, se por um acaso eu precisar tossir alguma coisa aqui, eu vou tentar fechar o microfone, mas pode acontecer. Mas hoje eu já estou bem melhor, eu acho que não vai acontecer isso, não. E então, pessoal, gostaria de começar me apresentando, né? Meu nome é Vitor Sabag, como o Sérgio já falou, e eu sou um hipnoterapeuta em formação ainda. Tenho estudado muito, tenho feito muitos cursos com grandes professores aí da hipnose, inclusive o Sérgio, da hipnose clínica, já fiz curso com Alberto Delisla, Lucas Naves, o pessoal do Mindset Hipnose também, e eu tenho tentado agregar o máximo de informação, o máximo de linhas possíveis na minha formação. E para essa apresentação de hoje sobre vícios, a gente vai dar uma passeada aqui nesse tema que eu tenho certeza que interessa a muitas pessoas, né? É um tema que, de forma direta ou indiretamente, praticamente todos acabam tendo algum envolvimento com esse tema dos vícios, né? E então, para esse tema em específico, eu busquei muita informação do Alberto Delisle, que eu fiz um curso com ele de como tratar vícios. Busquei outras informações fora também, alguns artigos. E eu vou tentar, eu criei um roteirinho, né, para a gente poder ter uma linha aí para seguir. E eu espero aí que vocês gostem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, como o Sérgio falou, eu vou estar de olho aqui no chat. Se alguém quiser contribuir, falar, porque, né, sempre tem alguma coisa que eu posso estar deixando de lado, alguma coisa que você queira contribuir. Aqui é um bate-papo mesmo, não é uma aula, não é uma palestra, é um encontro em que o nosso tema hoje é vícios, e eu vou ser simplesmente aqui o facilitador e vou guiar aqui o nosso encontro. Mas estamos abertos aí para qualquer intervenção, tá bom? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui, eu fiz eu criei esse roteiro baseado no conceito de mapas mentais, né, que eu acho que ele é uma forma que fica interessante da gente acompanhar, fica bom para mim, para eu conseguir seguir esse roteiro, e a gente consegue ir fazendo as conexões necessárias aqui para transcorrer tudo aí com alguma linha de raciocínio lógica, né? Como o Sérgio falou, eu vou buscar trabalhar dentro de informações científicas, é, como ele falou, não que eu seja uma pessoa bitolada, a minha questão científica, eu principalmente me apeguei muito às práticas baseadas em evidência, porque como vocês podem ver aqui atrás, aqui tem um telescópio aqui, eu sou astrônomo amador, e dentro da astronomia a gente busca muito embasamento científico dentro das pesquisas que a gente estuda, né? Então, eu acabei trazendo isso da astronomia para todas as minhas práticas da minha vida, e acaba sendo muito importante para mim.
sempre buscar informações que tenha algum embasamento científico. Mas também sempre estou aberto a ouvir novas ideias. Eu acho que principalmente no mundo da psicoterapia, né, da saúde mental, existem muitas práticas que não necessariamente são científicas, mas têm resultados excelentes e muito sólidos, né? Então, eu acho que essa questão da ciência, mais como o Sérgio falou, para dar um balizamento e a gente conseguir ter algum parâmetro para poder seguir aqui com o nosso tema, tá ok? E então, para começar, né, eu vou começar introduzindo o assunto, contextualizando, e para isso, né, eu trouxe alguns pontos aqui, né, que segundo o CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, no Brasil nós temos hoje pelo menos 30 milhões de brasileiros que sofrem de forma direta ou indiretamente com o álcool, né, com o problema do alcoolismo. Ou a pessoa tem problema com o alcoolismo, ou a pessoa tem alguém na família, alguém muito próximo que já teve um problema ou tem algum problema com o álcool, né? Então, a gente sabe que esse é um problema, a gente vê isso todos os dias nas ruas, eu tenho certeza aqui que todos aqui têm exemplos na própria vida, seja de familiares, de amigos, né, ou já sofreram com esse problema. E é uma das coisas que estão atreladas aí ao nosso assunto de vícios, né? O álcool é um dos grandes problemas, talvez um dos maiores vilões aí dessa questão de vícios, né? E acaba que, quando a gente fala de vícios, o desconhecimento sobre a neurociência que tem por trás dos vícios acaba trazendo muitos mitos e crenças muito equivocadas sobre o assunto, né? Que são aquelas afirmações que a pessoa é fraca, ela não consegue porque ela é fraca, não consegue parar. Porque se eu consigo beber socialmente, por que fulano não consegue parar? Que não tem força de vontade. Todas essas são crenças, né, e afirmações muito comuns dentro da nossa vivência, né? A gente sempre está vendo pessoas que trazem isso. E ao longo dessa apresentação, ao longo desse raciocínio que nós vamos seguir aqui, vocês vão perceber que não é bem assim, né? E eu acho que o principal trabalho aqui de fazer essa apresentação para vocês é trazer essa conscientização. No final de tudo, a ideia é conscientizar ao máximo. Quem já aprofundou no assunto, eu tenho certeza que sempre a gente consegue aprender mais, né? E quem ainda nunca estudou muito aprofundado esse assunto, vai perceber e desconstruir muitas ideias aí ao longo dessa apresentação. Né, igual o Sérgio mesmo, quando traz o assunto de transtornos alimentares, né, que é fantástico, ele tem uma palestra muito bacana sobre o assunto, e a ideia é sempre trazer consciência e para que as pessoas consigam lidar de uma melhor maneira com esse problema, né, e que elas consigam ter maior consciência do que é esse problema de fato, né? E a gente tendo consciência, a gente se conscientizando, a gente consegue ajudar da maneira mais adequada as pessoas que precisam de ajuda. Então, assim, até pressupondo que nós estamos aqui conversando aqui, na maioria, acho que quase todos aqui são terapeutas ou em formação, ou terapeutas já atuantes, né? Então, eu acho que vai ser tranquilo para todos seguirem aqui todo esse raciocínio. Ao longo aqui também do nosso papo, eu vou dar umas circuladas em alguns assuntos, né? A gente vai ir em alguns assuntos, vai voltar, mas eu acredito que no final tudo vai se conectar. Eu acho que a gente vai conseguir chegar no final e se conectar. Então, se em algum momento você achar que eu estou saindo um pouco do assunto, a intenção não é essa. Eu acho que no final vocês vão entender e fazer as conexões que eu acho que são necessárias para a gente compreender esse assunto de uma maneira mais completa. Tá? Então, também para a gente começar, eu acho que é importante a gente definir como que a gente vai dizer se alguém é viciado ou não é viciado.
né? Então, existem critérios para a gente definir essa questão, né? Normalmente, né, o Alberto, ele no curso dele, ele traz 11 critérios, que ele diz que se a pessoa tiver ali 3 ou 4 desses critérios que ela se identifica dentro deles, ela já tem que começar a se preocupar com esse problema e ela pode já estar viciada. Esses 11 critérios, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, mas todos eles vão estar rodeados dessas questões aqui: abuso, dependência e fissura. Então, vocês vão notar ao longo ao que eu for começar a ler esses critérios, vocês vão perceber que todos eles estão conectados de alguma maneira ao abuso, à dependência e à fissura. Tá? A princípio, eu vou me ater à dependência de drogas psicoativas. Tá? Então, para a gente também criar uma definição aqui, eu já gostaria de dizer: drogas psicoativas são drogas que vão alterar de alguma maneira o nosso cérebro. Então, são drogas que vão agir no nosso sistema nervoso, de alguma maneira vão gerar alguma alteração no nosso cérebro. Então, e dentre elas tem drogas ilícitas, tem drogas lícitas, como eu já falei, o álcool é um bom exemplo aí de droga lícita, né, o cigarro, o tabagismo. E também temos várias drogas ilícitas aí, cocaína, heroína, maconha e por aí vai, né? Então, a princípio eu vou me ater a isso, mas depois a gente vai fazer conexão também e perceber que não só drogas podem causar dependência, né, e vício, mas também alguns comportamentos podem também gerar dependência, né? E a gente vai entender como é que isso funciona mais para frente. Para vocês entenderem, que eu vou ler rapidamente os critérios. Esses 11 critérios que o Alberto cita são: 1. Consumir quantidades maiores ou por tempo mais prolongado do que deveria dessa substância, né? Querer reduzir ou interromper definitivamente o consumo da substância e não conseguir. Passar muito tempo obtendo, consumindo ou se recuperando do uso da substância. Fissura e desejo incontrolável de consumir a substância. Não conseguir fazer atividades normais no trabalho, em casa ou na escola devido ao uso da substância. Continuar usando, mesmo quando isso causa problemas nos seus relacionamentos pessoais. Desistir de importantes atividades sociais, de trabalho ou mesmo recreativas devido ao uso da substância. Usar a substância continuamente, ainda que coloque em risco ou em perigo o usuário. Continuar usando mesmo quando possui problemas físicos ou psicológicos causados ou agravados pelo consumo da substância. Precisar de consumir cada vez mais a substância para obter o efeito psicoativo desejado. E desenvolver sintomas de abstinência, que acabam sendo temporariamente aliviados com o consumo da substância. Então, esses são os critérios aí. Depois eu posso colocar lá no grupo para vocês, né? Que a gente pode usar como aí uma forma de identificar se a pessoa é ou não adicta, né? Que é o termo que a gente vai usar aí para a pessoa que é dependente. Então, eu acho que, de uma forma breve aqui, a gente já conseguiu introduzir, né, quais serão os parâmetros para a gente considerar um dependente, porque a gente acaba, muitas vezes, banalizando o termo viciado, né? Ah, eu sou viciado em videogame. Eu mesmo gosto muito de jogar videogame, né? E eu fico dias, semanas sem jogar videogame. Então, não é e também, quando eu jogo, não é uma coisa que me causa alguma disfuncionalidade. Então, esse é a principal questão que vai dizer se alguém é ou não adicto ou viciado. É o abuso. É o abuso, e o que a gente vai definir como abuso? É quando a pessoa usa essa substância ou tem esse comportamento que
que é maléfico para a vida dela, que vai gerar algum malefício na vida dela. Né? Como vocês puderam perceber, né, dentro desses critérios, sempre está atrelado a questões que causam disfuncionalidade na vida da pessoa. Então, é isso que vai, principalmente, dizer se a pessoa é ou não adicta, é a disfuncionalidade. Então, o que acontece? Durante muitos anos, a gente tinha uma ideia de que o vício ele seria medido pela quantidade e a frequência que a pessoa usa aquela substância. E esse não é mais um critério que é muito adotado, apesar disso também estar dentro desses critérios. Isso é dito ali naqueles critérios. Mas não é só isso. E aí, muitas vezes, a gente vê uma pessoa que, às vezes, bebe todos os dias e acha que essa pessoa é alcoolista. E não necessariamente essa pessoa é alcoolista. Tem gente que vai tomar uma taça de vinho todos os dias, tem gente que vai chegar em casa e tomar uma cervejinha para relaxar antes de dormir todos os dias, mas isso não traz para a vida dessa pessoa uma disfuncionalidade. Enquanto tem outras pessoas que ela quase nunca bebe. Ela bebe, às vezes, uma vez durante o mês todo. Mas nesse dia que ela bebe, ela perde o controle, ela causa acidente, ela bate o carro, ela agride alguém na família, essa pessoa vai bater, às vezes, na esposa, no filho, espanca o filho. E essa pessoa, ela não consome tanto, mas no dia que consome, ela perde o controle. Então, isso causa uma disfuncionalidade na vida dela. Então, essa pessoa está mais dentro do critério do que seria um adicto do que aquela pessoa que, às vezes, consome o álcool todos os dias, ou consome alguma droga. Tem gente que consome até drogas pesadas, tem gente que consome cocaína, e isso não atrapalha a pessoa a socializar, não atrapalha a pessoa no trabalho, não atrapalha a pessoa nos estudos, e ela vive uma vida normal e funcional, mesmo com a utilização da droga. Se ela fizer exames físicos e médicos e tiver tudo bem com ela, então a gente pode dizer que o uso dessa substância para ela não é disfuncional e essa pessoa não é adicta. Enquanto tem outras pessoas que vão consumir essa droga poucas vezes, mas quando consome, perde o controle e, como eu falei, acaba gerando problemas sérios para a própria vida. Falta o trabalho, porque não consegue trabalhar, de ressaca, ou porque está se recuperando do efeito daquela droga, ou bate o carro, ou bate na esposa, como eu falei, enfim, são muitas as maneiras que uma droga aí pode acabar interferindo na vida dessa pessoa. Inclusive, né, como eu falei, a pessoa às vezes deixando de participar de eventos de família, né, até recreacionais mesmo, de eventos sociais aí, que a pessoa, se não tivesse usando aquela droga ali, ela iria normalmente participar desses eventos, né? Então, eu acho que por essa explicação a gente consegue aí já seguir em diante. E se alguém tem alguma dúvida, se tiver, fica à vontade, eu estou de olho aqui no chat aqui, e a gente pode, ou alguém que queira acrescentar alguma informação, fiquem à vontade. Agora, eu gostaria de começar a aprofundar um pouco mais dentro do nosso tema, dando uma pincelada na análise do comportamento, que acaba sendo uma boa maneira da gente entender os mecanismos por trás do vício, e também vai dar um bom embasamento para a gente depois criar os nossos próprios protocolos ou seguir protocolos que já existem de tratamento de vícios, né? Com esse embasamento científico que a gente falou. Uma vez que a análise do comportamento ela é baseada em muitos estudos científicos, em vários experimentos, né? E vocês vão perceber isso aí à medida que a gente for trabalhando aqui o assunto. Né? Então, para introduzir aí a análise do comportamento, não tem como a gente não falar, né, do condicionamento clássico do Pavlov. Acho que praticamente todos aqui sabem quem foi Pavlov, né? Chover no molhado, mas é sempre bom relembrar. O Pavlov era um fisiologista que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia.
ele, por um acaso, não estava fazendo nenhum experimento e nenhum estudo para descobrir o condicionamento clássico. Isso acabou sendo consequência do estudo que fez ele ganhar o Prêmio Nobel de Fisiologia, em que ele estava estudando a saliva, o que tinha na saliva dos cães quando era apresentada algum alimento para esse cachorro. Então, ele tinha vários cachorros lá que ele fez um buraquinho aqui na glândula salivar aqui do cachorro, e ficava um canudinho ali que ficava coletando a saliva do cachorro, né? E à medida que ele apresentava a comida para o cachorro, ele queria saber se, alterando a comida, isso iria alterar também as propriedades da saliva do cachorro, se algum componente diferente era adicionado ou retirado da saliva do cachorro de acordo com a comida. E ele descobriu que sim, que dependendo da comida que era apresentada, o conteúdo da saliva ali ele era alterado, né? As propriedades da saliva do cachorro era alterada. E quando ele estava fazendo esse estudo, ele percebeu que mesmo antes de o tratador de cachorros colocar a comida para os cachorros, só do tratador entrar no ambiente onde os cachorros ficavam, os cachorros já começavam a salivar. Após algum tempo, né, o tratador chegava todos os dias, nos horários determinados, ia colocar a comida, e toda vez que o tratador entrava no ambiente, os cachorros já começavam a salivar. E ele percebeu esse automatismo, né, acontecendo aí, e foi assim que ele acabou descobrindo o condicionamento clássico. E aí ele começou, sim, a fazer estudos, né, com o condicionamento clássico, para tentar decifrar como que esse processo acontecia. Nos estudos dele, ele chegou à conclusão de que esse salivar dos cachorros acontecia devido à co-ocorrência, porque ele começou a pegar um sininho e tocava o sino e dava a comida para o cachorro. Tocava o sino e dava comida para o cachorro. Então, ele, nos estudos dele, ele concluiu que era essa concorrência de tocar o sino e apresentar a comida é que gerava o salivar do cachorro. Mas a gente vai ver que não era bem assim. Mas isso já foi uma grande descoberta, né? Ele conseguiu descobrir aí que, de alguma maneira, a gente conseguia condicionar o cachorro, e o ser humano, ele funciona exatamente da mesma maneira. A gente também passa por vários condicionamentos ao longo da vida, né? E os nossos comportamentos, eles vão sendo moldados de acordo com todos esses condicionamentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Depois de Pavlov, veio Skinner e deu uma melhorada ainda nessa teoria do Pavlov, né, de condicionamento clássico, e criou o condicionamento operante. A diferença aí, maior entre esses dois tipos de condicionamento é que no condicionamento operante do Skinner, o que acontece é determinado quando a pessoa tem a resposta condicionada, é determinado pelo que acontece depois do estímulo. Então, é alguma punição ou alguma recompensa que vai ser dada após o estímulo. Então, enquanto no condicionamento clássico era uma coisa automatizada, né? Você tocava o sino e o cachorro salivava. No caso do condicionamento operante, é como se você fosse aprender a ligar a luz. Você aprende que, ao apertar o interruptor, a luz acende. Então, a recompensa é a luz acender. Então, você quer acender a luz. Quando você aprende que, ao ligar o interruptor, a luz acende, você se condiciona a apertar o interruptor para acender a luz. Então, é como se você buscasse essa recompensa. E daí a gente vai começar a ligar alguns pontos com a questão de vício, né? Que a questão do vício, ela está ligada a essa parte do nosso cérebro, que é a parte que vai ser responsável aí por essa recompensa, por buscar o prazer e a recompensa.
né? E então existem essas duas maneiras de você conseguir o condicionamento operante, através da recompensa ou através da punição. A punição, gente, não necessariamente seria bater. Muita gente vai fazer associação aí que quando está adestrando o cachorro ali, bate no cachorro para ele parar de fazer xixi às vezes num lugar, e não necessariamente é bater. Bater pode ser também uma punição, mas punição vai ser qualquer ação que faça aquele comportamento deixar de ser feito. E a recompensa vai ser o reforço positivo, né? Vai ser aquilo que você vai fazer para recompensar e reforçar para que aquele comportamento volte a acontecer. Então, né, quando a gente está mesmo adestrando um cachorro, eu mesmo tenho o meu cachorrinho que é adestrado, eu adestrei ele. Então, eu queria que ele desse a pata, eu ia oferecendo a ração para ele na mão, e quando ele levantava a pata para tentar abrir a minha mão, eu abria a mão e dava para ele a recompensa. Então, eu estava reforçando aquele comportamento. Então, depois que ele fez o que eu queria, eu recompensava, e ele, cada vez que fazia, eu recompensava. Então, para ganhar a recompensa, ele fazia o que eu queria. Então, esse é o condicionamento operante. Quando a gente vai para a punição e a gente quer extinguir algum comportamento, a gente pode, por exemplo, depois que você já tem alguma resposta condicionada você já condicionou o cão a fazer alguma coisa e você quer parar com aquilo, por exemplo, sem querer você acabou ensinando o cachorro a fazer xixi num lugar errado. O que você tem que fazer é retirar esse cão daquele ambiente que ele faz o xixi sempre, para que ele pare de fazer o xixi ali, até que ele comece a fazer o xixi em outro lugar, e você vai, então, reforçar novamente o comportamento bom, de maneira que ele passe a fazer o xixi no lugar certo. Então, você retirar ele daquele local e para ele aquilo ali vai ser uma punição, você já vai estar gerando a extinção do comportamento. E a gente vai ver que mais para frente, no protocolo para tratamento de vícios, essa questão da punição ela vai ser muito útil, porque existe uma técnica que a gente vai usar, que é o chamado mecanismo de parada, que ele basicamente é isso, é a punição, é você colocar vamos dizer assim, uma âncora, um gatilho na pessoa para que ela extingua aquele comportamento que você quer que ela pare. Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo, você está fazendo um protocolo para parar de fumar, você vai dar uma passada na rotina daquela pessoa, né? E toda vez que você identificar um gatilho que essa pessoa que vai gerar o gatilho nela de fumar, você vai instalar o mecanismo de parada, que é a pessoa, toda vez que for fazer que aquele gatilho for ativado, ela vai ouvir a sua voz dizendo, não, não, você não precisa fumar. Então, isso vai ser um mecanismo de parada, vai ser uma forma de punição, vamos dizer assim, para gerar a extinção daquele comportamento que é o tabagismo. Então, é interessante vocês terem esse conceito já bem reforçado aí na mente sobre a questão da punição, porque ele vai ser muito útil para a gente, já que quando a gente está trabalhando o vício, a gente quer exatamente fazer com que aquele comportamento deixe de existir, né? E então, depois que o Skinner trouxe esse conceito de condicionamento operante, veio o modelo Rescola Wagner, que foram dois cientistas que estavam também estudando essa questão do condicionamento, e eles descobriram que, na realidade, o que condiciona e o que causa o aprendizado na pessoa ou no animal não é exatamente aquela co-ocorrência que foi identificada pelo Pavlov. E não é essa questão de você colocar dois estímulos juntos e eles vão gerar essa resposta condicionada. Na realidade, o nosso cérebro ele aprende com os erros de previsão. Então, como é que seria essa questão do erro de previsão? O que acontecia com o cachorro quando ele estava, quando ele
quando ele ouvia o tratador entrando no ambiente e já começava a salivar, que ele, a princípio, quando ele ouvia o tratador entrando, aquilo não dizia nada para ele. Com o tempo, ele começou a perceber que, apesar do tratador estar entrando, às vezes ele ficava ansioso, com medo do tratador e tal, ele percebeu que, na verdade, aquilo era um erro de previsão. O tratador não ia maltratar ele, o tratador não ia bater nele, o tratador vinha para dar comida para ele. E na medida que o cérebro dele errava a previsão, ele aprendia o que ia acontecer, que era a comida que ia ser apresentada para ele logo após. Então, o aprendizado, ele só acontece quando existe o erro de previsão, tá? E isso também é muito importante para a gente entender mais para frente aqui a neurociência por trás do vício, tá? O vício, ele vai estar muito conectado com essa questão do erro de previsão. E vocês vão entender isso muito bem quando a gente falar dessa neurociência. Então, gente, ficou claro, faz sentido para vocês? Se alguém tiver alguma dúvida, eu não tiver explicado bem, é só perguntar, eu volto e explico novamente, tá? Então, essa questão do modelo Reescola Wagner é muito importante, porque o nosso cérebro só vai aprender com o erro de previsão. Como é que eles perceberam isso? Você tocava o sino, apresentava comida, e o cachorro, ele salivava e ele já sabia que vinha comida, né? Então, sino, comida, sino, comida. Se você associar junto com o sino algum outro estímulo, por exemplo, você gritar comida junto com o sino, você toca o sino e grita comida, sino e comida, e apresenta comida, sino, comida, e grita comida, entendeu? Você toda vez, sino e gritar comida. Quando você tira o sino e grita comida, não vai gerar a salivar no cachorro. Por que que isso acontece? Porque a questão não é a co-ocorrência. Não adianta você gritar comida junto com o sino e achar que isso vai gerar um novo condicionamento com o grito de comida. Por quê? Porque o cachorro, quando você toca o sino, ele já espera a comida, ele já está condicionado que o sino vai vir junto com a comida. Então, agora, se você para de tocar o sino, ou se você, vamos fazer diferente, você toca o sino e não apresenta comida, e você repete isso com um cachorro que já está condicionado, toca o sino e não apresenta comida, gera novamente o erro de previsão, e aí você vai conseguir a extinção daquela resposta condicionada. Então, sempre para que haja o aprendizado, é necessário que tenha esse erro de previsão no cérebro. Então, você tocou o sino e parou de apresentar comida, gerou o erro de previsão no cérebro. E se você repetir isso várias e várias vezes, uma hora o cachorro para de salivar, entendeu? Porque ele já vai perceber que aí ele vai ter uma nova resposta condicionada, que é o parar de salivar. Antes ele salivava, agora ele parou de salivar. Então, é necessário esse erro de previsão para que o nosso cérebro se condicione e passe a responder com alguma resposta condicionada. Então, eu vou falar agora aqui de alguns experimentos que foram feitos na análise do comportamento há muito tempo atrás, né, o Alberto até quando cita esses estudos, ele deixa claro, era uma época que o pessoal era muito mais flexível às questões de experimentos científicos, e muitos deles são totalmente antiéticos hoje em dia e jamais seriam feitos hoje em dia, mas naquela época eles foram feitos, né? E então a gente não só tem que pegar o que aprendeu com aquilo ali e pelo menos serviu para alguma coisa, né? Mas realmente são experimentos meio cabulosos, né? Esse Robert Heath era um cientista que fez um experimento em que ele implantava direto no cérebro da pessoa, na região septal, que eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco essa região septal, quando a gente for falar da neurociência. Ele colocava um eletrodo
e esse eletrodo era conectado a um botão, que a pessoa mesmo controlava esse botão. E quando essa pessoa apertava esse botão, estimulava essa região do cérebro da pessoa, e essa região é a região que é responsável pelo prazer, né, e pela satisfação. E à medida, dependendo da quantidade ou do quanto aquela pessoa apertava aquele botão, podia gerar vários orgasmos na pessoa, inclusive. Então, vocês imaginam como é que era isso daí, né? E ele, inclusive, durante esse experimento, ele aproveitou de um sujeito que tinha sido preso por porte ilegal de maconha na época, e esse cara, ele era homossexual e ele quis fazer um experimento em que ele mostrava cenas de eróticas e de mulheres para tentar converter a sexualidade daquela pessoa através desse mecanismo. Ele apresentava essas imagens eróticas, chegaram a contratar prostitutas para ter relação com esse cara, e quando ele estava ali nu com aquela pessoa, eles apertavam o botão para que ele sentisse prazer, tentando condicionar aquela pessoa a, a ter prazer com mulheres. E o que aconteceu é que isso não foi comprovado, obviamente, porque ali naquele momento ele achava ainda que tinha essa co-ocorrência, né? Então, que você ia apertar, ia gerar prazer na pessoa, apresentando para ele a mulher nua ali, ou a prostituta, ou as cenas eróticas, e eles acabaram concluindo, na verdade, que isso não era não era o que causava essa conversão. Isso não aconteceu, obviamente, né? E mais para frente, dois cientistas, o James Olds e o Peter Milner, eles deram continuidade a esse tipo de estudo, mas em ratos, né? Bem menos mal, né? E aqui também, gente, não tem muito o que fazer. Quando a gente falar de ratos, macacos, na análise do comportamento, eles vão quase sempre se dar muito mal, tá? Mas até hoje, né, a gente usa camundongo aí, e é uma maneira da gente fazer experimentos científicos, né? E eles fizeram também esse experimento do botão do prazer, colocando eletrodos no cérebro do rato, na região do cérebro do rato, onde era estimulado o prazer, né? E a princípio eles colocavam uma alavanca em que o próprio rato ele puxava essa alavanca e isso estimulava a área do prazer do rato. E eles perceberam que os ratos faziam isso, assim, com uma frequência frenética. Eles iam lá e quando eles aprendiam que quando apertava a alavanca isso gerava prazer, né? Aquilo ali, ele não parava de apertar aquele botão ali incessantemente. E aí eles tiveram a ideia para entender até onde a pessoa iria por prazer, né, ou até onde o rato iria por prazer, eles colocaram aquela alavanca ali na frente, e para o rato chegar na alavanca, eles colocavam tipo uma barra de ferro, uma ponte que ele tinha que atravessar, na qual, quando ele atravessava essa ponte, ele tomava um choque quase no mortal. E aí, o rato ele ia lá, e quando ele tomava o choque, ele voltava e voltava e voltava. E eles fizeram, mesmo quase morrendo, para ter aquele prazer, o rato ele se sujeitava ao choque. Porém, quando eles fizeram o experimento colocando comida, que é um estímulo incondicionado, né, que a pessoa que ele precisa de comer para não morrer de fome, o rato ele colocava comida, o rato quando atravessava essa ponte que dava choque, quando tomava o primeiro choque, eles colocavam ele de novo lá atrás da ponte para atravessar, o rato preferia morrer de fome do que tomar o choque. Então, isso também já começa a dar para a gente algumas noções sobre o vício e a relação do vício com toda essa questão da análise do comportamento que eu estou trazendo.
porque basicamente, né, eu acho que a gente vê isso nas ruas aí quase todos os dias, né? Pessoas que te pedem dinheiro na rua e a pessoa muitas vezes ao invés de comprar uma comida, porque ela está morrendo de fome, ela prefere ir lá e comprar a droga. E essa pessoa muitas vezes vai acabar morrendo de uma overdose, morrendo de fome, mas ela não vai deixar de buscar aquele prazer, né? E também a gente vai ver que essa busca por esse prazer, ela assim, ela nem sempre a pessoa vai de fato ter esse prazer que ela espera, né? E depois, mais para frente, tem um comercial lá dos Estados Unidos de campanha de drogas da década de 80 que foi feito utilizando esse experimento, eles fizeram esse experimento de colocar o rato e ele tinha que atravessar essa ponte que dava choque para alcançar uma solução de água misturada com cocaína ou com heroína. E aconteceu a mesma coisa da alavanca lá que gerava prazer no rato. 90% dos ratos que participavam desse experimento, eles morriam de overdose. Eles tomavam choque todas as vezes para atravessar aquela ponte, até morrer de overdose. Ele não parava de consumir a droga até morrer de overdose. E quando você colocava a comida no lugar da droga, esse rato ele morria de fome, mas ele não tomava, ele tomava o choque a primeira vez, entendia que aquilo ali era muito ruim para ele não queria tomar aquele choque, ele preferia morrer do que tomar aquele choque. Mas quando era colocada essa solução com drogas, 90% dos ratos acabavam morrendo de overdose. Então isso também é uma coisa né, para mim pelo menos, causou muita reflexão. E eu acho que muitas vezes a gente faz alguns julgamentos sobre as pessoas que estão, né, adictas e viciadas, e a gente tem que refletir muito sobre essa questão que esse experimento mostra, eu acredito, porque muitas vezes para a gente, né, até quando eu estava conversando com a minha esposa sobre esse assunto, uma vez ela comentou isso, ela falou assim, muitas vezes para a gente é difícil deixar de comer um chocolate, né, e a gente às vezes bota o dedo na cara de uma pessoa que às vezes não está conseguindo parar de beber, não está conseguindo deixar de usar uma droga, e julga aquela pessoa, sendo que até para parar às vezes de comer uma coisa que a gente gosta muito, é difícil, e a gente mesmo sabendo quantas pessoas, né, que têm diabetes, sabe que comer doce pode levar essa pessoa até a morte, e mesmo assim a pessoa consome o açúcar e o doce, e a massa e tudo aquilo que faz mal para ela. Então, existe muito um tabu muito grande por trás desse assunto de vícios, né? E às vezes a gente mesmo, no nosso dia a dia, a gente acaba tendo comportamentos muito parecidos com dos adictos, né? Mas quando a gente vai tratar do assunto de vício, a gente vai lá e bota o dedo na cara da pessoa, como se aquela pessoa fosse uma pessoa fraca e não tivesse força de vontade para conseguir largar aquele vício. Então, pessoal, até aqui tá dando para entender esse esqueminha aqui. Às vezes, né, vai ficando confuso, mas eu acho que dá para ir fazendo as conexões. Todo mundo está conseguindo compreender aí. Tem alguma dúvida? Querem dar alguma complementada? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade aí e não hesitem em participar, tá? Enquanto vocês não falam nada, eu vou dando continuidade aqui para o nosso assunto. Então, agora que a gente viu aí alguns experimentos e algumas coisas, demos uma pincelada aí nessa análise do comportamento para entender como é que é o nosso comportamento, né? Como é que a gente foi entendendo esse comportamento relacionado com vícios aí e tentando fazer essa relação aí das descobertas desses experimentos com essa questão de vícios. Então, a gente pode já começar a caminhar aqui para entender como que funciona a neurociência por trás do vício. Então, gente, assim, só fazendo um parêntese aqui, né? Esse é um conteúdo muito denso, né? Então, assim, de repente eu estou correndo demais aqui com o assunto, e eu tentei resumir
né, um curso inteiro aqui, em alguns tópicos, né, mais importantes e tal, para dar uma noção geral, né, mas que seja suficiente, como eu falei, para gerar algum entendimento e uma consciência maior, uma conscientização maior com relação a esse assunto, tá? Então, o pessoal está comentando ali que está claro, que ótimo. Então, assim, é muito conteúdo mesmo, é muita coisa para falar, né? Então, pode, sintam-se à vontade para intervir aí se eu estiver correndo demais com o assunto aqui, porque a gente vai falando aqui, né, e entra no flow aqui, e de repente a gente nem percebe o tempo passando, às vezes está falando muito rápido, mas é isso. Para a gente entender a questão da neurociência por trás do vício, né, é muito importante a gente entender o ciclo dopaminérgico. Hoje em dia, né, o ciclo dopaminérgico é uma coisa que é bem difundida já aí, a gente se pesquisar aí no YouTube vai achar várias pessoas, vários professores, vários psicólogos, vários especialistas falando sobre essa questão do ciclo dopaminérgico. É até uma questão que está meio em evidência, né, que essas descobertas aí da neurocientíficas, né, porque você vê, né, quando a gente estava falando daqueles experimentos da análise do comportamento lá, o pessoal tinha que abrir ali o cérebro, colocar um eletrodo, era uma coisa bem invasiva, né? E hoje em dia, com os exames de imagem, né, cerebral, a ressonância, né, e ressonância magnética, tudo isso facilitou muito os estudos para identificar áreas do cérebro que são ativadas com determinados estímulos, né? E com isso eles conseguiram identificar melhor todo esse funcionamento do cérebro e do ciclo da dopamina, né? A dopamina é um elemento aí que é relacionado com o prazer e a satisfação, não é só esse a função da dopamina no nosso organismo, né? Ela está relacionada, ela acontece em vários momentos da nossa fisiologia, né? Mas como o nosso papo aqui é sobre vício, então eu vou me ater apenas a questão que ela que ela está envolvida com a parte de vício, né? Que obviamente está aí acontecendo basicamente aí nas áreas do cérebro referente que se referem ao prazer, à satisfação e ao controle, né? Então, o ciclo dopaminérgico, ele acontece basicamente em 3 áreas do nosso cérebro, quando se trata, né, dessa questão de prazer aí. Vai acontecer no núcleo accumbens, que é uma área que está aí ligada ao prazer e satisfação. Esse núcleo accumbens, ele, quando, por exemplo, é apresentado uma silhueta de uma mulher para um homem, ou de um homem para a mulher, essa área é ativada, entendeu? E há nesse momento é liberado dopamina nessa área do cérebro. E também, mas não é só isso, essa também é uma área que, por exemplo, quando a mãe está em contato com o filho, também essa é uma área que também é ativada e também há uma liberação de dopamina, né, nessa região do cérebro. Então, é uma região que está bastante atrelada a essa questão do prazer e da satisfação no cérebro. Também é importante a gente falar do córtex pré-frontal, né? Também o córtex é uma área do cérebro muito falada nos cursos, né, de psicoterapia, de hipnose clínica aí. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu, né, sobre o córtex pré-frontal, que essa região do nosso cérebro, né, é a área externa do nosso cérebro, é o córtex, e o córtex pré-frontal é a parte externa, mas da frente aqui do nosso cérebro. Essa região do nosso cérebro, ela é uma região muito relacionada à questão de autocontrole. Então, também é uma área muito importante para a gente trabalhar e entender quando se fala de vício. E ela também está relacionada com a liberação de dopamina nos momentos de prazer.
tá? Então, é importante a gente frisar, né? Porque o córtex ele vai ser aquela região do cérebro que vai nos segurar, né? Que vai fazer a gente, assim, muitas vezes, né? Quer comer aquele doce, né? Que eu falei, a pessoa que é diabética, é o córtex que vai frear aquela pessoa. É basicamente a nossa consciência, é o que a gente faz de forma consciente, está aqui no córtex pré-frontal. Então, tudo aquilo que a gente aprende e a gente precisa de ter controle vai ser ativado por esse córtex pré-frontal. E o córtex também vai ser uma região muito importante para esse ciclo dopaminérgico. E, por fim, tem a área tegmentar ventral. Essa área, ela se conecta a esses dois anteriores aí. E ela vai estar atrelada tanto à questão do autocontrole quanto à questão do prazer. E ela vai ser uma área ativada também nesses momentos de prazer, de satisfação, mas também quando a gente precisa ter autocontrole para. E o autocontrole, pessoal, também vai gerar satisfação. Então é importante a gente entender por que o córtex, né? Por que se controlar vai gerar dopamina. Porque muitas vezes isso vai ficar mais claro aqui, ó, nas vias do ciclo dopaminérgico, em que a gente vai ter a via mesolímbica e a via mesocortical. A mesocortical, que seria essa que vai estar mais atrelada à questão do autocontrole, é porque você, quando se controla para não comer algo, porque você quer, por exemplo, melhorar o seu corpo, você quer ficar com um corpo mais bonito no verão, para ir para a praia, porque você quer, né, tá se sentindo mal, a sua diabetes ou sua glicose está alta. Quando você deixa de comer algo que você iria comer e te causar prazer, você, por outro lado, gera uma previsão de que vai ter um prazer lá no futuro. E essa sensação de prazer futuro, ele também vai gerar a liberação de dopamina, tá? Então, é muito importante, às vezes, a gente trabalhar isso, né? Isso é uma dica, assim, que a gente pode usar para o nosso dia a dia, de que muitas vezes é difícil para a gente deixar de fazer algo, né? Às vezes a gente tem que estudar e acaba querendo. Um amigo chama para ir para o bar tomar uma cerveja, o outro chama para passear, e aí a gente, às vezes, acaba deixando de estudar para ter aquele prazer imediato. Mas se a gente trabalha para buscar essa satisfação futura e esse prazer futuro, isso também pode ajudar a gente a ter mais autocontrole e ativar o ciclo dopaminérgico dessa maneira, através dessa satisfação futura. Tá? E a via mesolímbica, né, que seria essa satisfação imediata, né, que é aquela satisfação do momento. Essa daí, ela vai estar muito presente na questão do vício, né? Então, a pessoa, normalmente, que ela, exatamente, Cristiane, a expectativa, né? Então, assim, a expectativa de que você vai conseguir, ela gera também esse ciclo dopaminérgico, o que está totalmente atrelado ali, né, a essa questão que a gente viu aqui na análise do comportamento, né? E aqui eu até fiz essa ligação aqui, ó, tá vendo? Ó, do ciclo dopaminérgico com o modelo Rescola aqui, baseado na previsão do cérebro, no erro de previsão do cérebro, né? Então, até mesmo como você ainda é incerta a questão de você ter essa satisfação futura, né? Acaba tendo um pico dopaminérgico nesse momento, né? Que a gente vai ver aqui, ó, que o pico dopaminérgico ele não acontece exatamente no momento que você está fazendo aquilo que te causaria prazer. O pico dopaminérgico, ele acontece antes, exatamente naquele momento em que há a expectativa, como a Cristiane bem lembrou ali, de que vai acontecer alguma coisa. Então, naquele momento da expectativa, é gerada essa previsão. E, como eu falei, o erro de previsão vai gerar o aprendizado, vai gerar o condicionamento. E a gente vai ver que quando se trata de vício, acaba gerando um ciclo vicioso, né? A palavra, acho que esse termo ele vem daí, né? Que é um ciclo que vai retroalimentar, né? A pessoa vai gerar uma previsão
de que uma expectativa de que vai ter uma satisfação e um prazer enorme, só que esse prazer enorme ele não vem. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando ele está gerando esse ciclo dopaminérgico, ele começa a criar algumas resistências, né? E aí a gente vai entender a questão da dependência e da resistência, porque que muitas drogas acabam gerando resistência e acabam diminuindo o efeito com o tempo. Por que que isso acontece? Isso acontece porque quando o nosso cérebro começa a sentir o efeito de alguma droga psicoativa, por exemplo, e a gente começa a ficar bêbado ali tomando uma, né, e tal, eu gosto de tomar uma de vez em quando, e aí você começa a beber, o que que seu cérebro faz? O seu cérebro não quer ficar bêbado, então o seu cérebro ele começa a criar mecanismos para deixar ele normal, para que ele não fique bêbado. E esses mecanismos, quanto mais a pessoa consome, mais resistente ela vai ficando àquela substância. E aí começa a gerar um erro de previsão eterno, né? Então a pessoa, ela consome para ter aquela sensação que ela teve, aquela sensação não vem, ela acha que ela tem que consumir mais para ter. Aí ela consome mais, aí ela consegue aumentar aquele efeito, entendeu? E aí ela, de novo, vem um erro de previsão. Ela acha que ela pode ficar ainda mais, ter ainda mais prazer com aquilo. E aí ela começa esse ciclo vicioso e começa a se condicionar a ter a retroalimentar esse ciclo vicioso que vai começar a gerar nela essa tolerância. E essa tolerância, isso é muito claro, não sei, algumas pessoas aqui provavelmente já bebem, né, consomem álcool de forma moderada, e muitas vezes isso acontece até quando a gente fica muito tempo sem beber e a gente toma, às vezes, uma cervejinha já dá uma tonteada. Agora, momentos, às vezes, aquela época de final de ano, que a gente acaba bebendo mais, vem Natal, Ano Novo, encontros de família e tal, churrasco, a gente começa a perceber que a gente bebe e já não fica tão tonto mais. Aí, às vezes, aí você fala assim, não, agora eu vou dar um tempo aqui, ficar um tempo sem beber. Aí você fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses sem beber, ou até 2, 3 semanas sem beber, e quando você bebe de novo, um copinho de cerveja já dá aquela relaxada. Isso acontece porque o seu cérebro desacostumou, né? Ele saiu daquele ciclo vicioso e quando você tomou de novo, o seu cérebro começa de novo a fazer esse trabalho para criar tolerância de novo. As pessoas que acabam viciando, e aí existem inúmeros estudos em andamento, existem inúmeras vertentes, existe muita coisa sendo dita e estudada sobre por que que algumas pessoas vão... Aí a Cristiane está falando que não tinha pensado nisso. E então, assim, esses estudos eles se perguntam por que que as pessoas, algumas pessoas vão se viciar facilmente, vão criar dependência muito facilmente, e outras não. Alguns estudos já mostram resultados aí que indicam que as pessoas, que existe até uma questão genética por trás disso, mas, obviamente, isso é um conjunto de fatores, né? Até porque questões genéticas, elas dependem de várias coisas para serem ativadas, né? Então, não é só questão genética. Mas, obviamente, o ambiente que essa pessoa vive e convive vai interferir muito, né? Então, uma pessoa que acaba convivendo no meio de pessoas que usam muita droga de forma indiscriminada e ela começa a normalizar e normatizar aquela ação ali, ela vai acabar tendendo a acabar achando que é normal e criar aquela super normalização, e isso daí vai gerar esse comportamento mais facilmente. Então, essa questão, gente, do ciclo dopaminérgico é talvez uma das questões mais importantes para a gente entender, porque se existe uma maneira em que a gente consegue controlar, até para a gente mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre vigiando, é essa questão do ciclo dopaminérgico. Se você acha que você está começando a criar esse ciclo, então você tem que
opa, acendeu o alarme ali e, né, pensar, opa, eu tenho que parar com esse comportamento aqui, dar uma pausa, porque isso aqui pode me colocar nesse ciclo que eu estou falando aqui. Então, assim, só para terminar de contextualizar sobre essa questão do pico dopaminérgico, eles descobriram isso fazendo um experimento num macaco, em que eles estavam medindo ali a atividade cerebral do macaco, né, nessa região aí que eu falei, que é responsável aí sobre o prazer, e eles colocavam uma alavanca e, aliás, desculpa, eles acendiam uma luz, e quando essa luz acendia, logo em seguida vinha um suco, né? Um suco que para o macaco era delicioso, o macaco adorava aquele suco. E aí eles perceberam, né? Acendia a luz, vinha o suco, aí quando o macaco via o suco, ele tomava o suco, dava aquele pico de dopamina. Só que eles perceberam que, na verdade, o pico não acontecia quando o macaco ele consumia o suco. Esse pico de dopamina, ele acontecia quando o macaco via o suco e sabia que ele ia tomar aquele suco maravilhoso que ele adorava. E depois eles começaram depois que o macaco já estava com a resposta condicionada, né, de saber que quando acendia a luz, o suco viria, eles não colocaram suco. E o que aconteceu? O pico dopaminérgico, ele aconteceu da mesma maneira. E aí eles descobriram que, na verdade, é isso que eu tinha dito anteriormente. O pico não vai acontecer no momento em que a pessoa usa a droga. O pico vai acontecer no momento em que ela sabe que vai usar a droga. Na hora que aquele cara tá ali, que ele sabe que vai ir pro boteco com os amigos, ele quer muito beber com os amigos ali é o pico dopaminérgico. É na hora que o cara que vem com a cachaça dele ali, que é o cara que já é alcoolista, né, ele viu a cachaça, na hora que ele vê a cachaça que ele sabe que vai tomar, e aí ele tem aquela expectativa de que vai ter o efeito psicoativo da cachaça, e aí ele toma e vem o erro de previsão, e ele não tem toda aquela euforia que ele queria, né? Mas o pico dopaminérgico acontece. E o pico dopaminérgico vai fazer com que ele busque novamente aquela cachaça. A dopamina, então, ela está muito mais ligada a, a gerar na pessoa o impulso de fazer o que ela quer, do que necessariamente a satisfação e ao prazer. Então, assim, por muito tempo a gente achou que a dopamina era ali a droga, a substância que era liberada no nosso organismo para gerar prazer, mas na verdade ela vai ser o que vai nos motivar a buscar esse prazer. E isso aí até é uma coisa que quando eu estudei marketing, né, eu fiz faculdade de publicidade, eu lembro do professor falando assim que eles descobriram que quando a pessoa comprava, por exemplo, até a embalagem do iPhone, por exemplo, ela foi baseada nesse estudo, que quando você comprava um produto que você queria muito, se você demorasse mais do que 7 segundos para abrir aquele produto e ter contato com aquele produto, aquela euforia, ela acabava. Por quê? Porque o pico dopaminérgico já tinha passado depois daquilo. Então, eles fazem embalagens para esses produtos que são muito desejados, que você consiga abrir ela rapidamente e ter contato com o produto rapidamente para que aquela pico de satisfação ainda esteja presente na hora que você pega o produto. Então, e aí você vai associar, né, essa felicidade toda ao produto. Quando você demora demais, né, você acaba que aquele pico dopaminérgico, aquele pico de felicidade, ele acaba. Isso também fica muito nítido, por exemplo, né? Quando é seu aniversário e você vai e vem várias pessoas, né, no nosso aniversário, na nossa festinha de aniversário ali, e traz presente, a gente fica feliz, óbvio, porque recebeu um presente e tal. E a gente. Só que, se essa mesma pessoa que te deu um presente no dia do seu aniversário, ela te dá um presente num dia inesperado, a felicidade é muito maior. Por quê? Por causa do erro de previsão. Então, há um pico dopaminérgico muito maior naquele momento ali, porque você não esperava, a expectativa, né, é gerada naquele momento, você vê aquele presente embrulhado ali, você fala, nossa, né, então é gerado esse ciclo dopaminérgico e o pico dopaminérgico acaba sendo maior pelo inesperado. Então,
esse experimento acabou, né, comprovando isso e mostrando isso de forma bem clara, que o pico dopaminérgico ele acontecia no momento em que a luz acendia, e não no momento da recompensa em si, na hora que o macaco bebia o suco que ele gostava tanto, né? Então, como eu já tinha falado anteriormente aqui, né, os comportamentos também podem causar a dependência e o vício, né? E também isso aí fica muito claro, né, com esses exemplos que eu estou dando aqui de jogos, pornografia. A comida eu coloquei até entre aspas aqui, porque existem estudos que indicam que sim, você pode viciar em comida, tá? Mas o Sérgio mesmo é um cara que ele está mais ligado aí na área de transtornos alimentares, né? E até quando ele fala sobre a questão de compulsão alimentar, que é um transtorno muito sério e tem que ser tratado com muita seriedade, e a compulsão alimentar não necessariamente vai ser um vício em comida, então a gente precisa ter cuidado aí, mas alguns estudos mostram, inclusive, que esse ciclo dopaminérgico ele acontece em pessoas que foram estudadas que têm compulsão alimentar. Tá? Então, essa questão da expectativa, a pessoa do pico dopaminérgico, ele acontecer antes da pessoa consumir ali aquela comida que ela gosta muito, tudo isso ficou comprovado em exames, em testes de imagem, né, que foram feitos, dessas ressonâncias que foram feitas, no momento em que uma pessoa com compulsão alimentar era apresentada para aquele alimento que causa compulsão nela. Então, os mecanismos são os mesmos, a maneira de tratar talvez não seja a mesma, então eu coloquei entre aspas aqui, porque tem que ter essa diferenciação, porque existe uma vertente aí da ciência que vai dizer que a questão da comida não é necessariamente o vício, mas são mecanismos parecidos. Mas, assim, um exemplo também que fica muito claro dessa questão do ciclo dopaminérgico, né, é a questão dos jogos, né? A pessoa que é viciada em jogo, que gasta dinheiro atrás de dinheiro, às vezes quebra a família, rouba coisa da família para jogar. Essa pessoa, nitidamente, o pico dela de dopamina é na hora que ela cria na cabeça dela aquela imagem de que dessa vez ela vai apostar e ela vai ganhar. Aí ela perde, aí ela vai e fala assim, não, mas da próxima vez eu vou ganhar. E aí quando ela consegue dinheiro para poder ir lá e apostar de novo, naquele momento que ela idealiza, que ela imagina ela ganhando, é que acontece o ciclo dopaminérgico, o pico dopaminérgico. O Edgar está perguntando aqui, esse pico pode ser considerado como ansiedade ou não? Então, eu creio que em alguns momentos, com certeza, esse pico dopaminérgico ele pode gerar uma ansiedade, né? Não necessariamente o pico dopaminérgico ele vai gerar uma crise de ansiedade, por exemplo, ou vai gerar na pessoa ansiedade. Mas, por exemplo, né, como eu estou falando aqui no caso do jogo, né, claramente esse pico dopaminérgico vai gerar uma ansiedade na pessoa, né? Porque ele quer tanto jogar ali que a pessoa vai ficar muito ansiosa. Em alguns outros momentos, nem tanto, né? Porque, por exemplo, esse pico dopaminérgico ele vai acontecer em praticamente tudo aquilo que a gente busca prazer. Então, por exemplo, muitas vezes você vai encontrar com uma pessoa que você gosta muito e só de você imaginar você encontrando aquela pessoa te traz um sentimento bom. Isso é um pico dopaminérgico, é uma expectativa que você está criando e não necessariamente vai gerar ansiedade, vai te trazer uma sensação boa. E o ciclo dopaminérgico, ele vai, o pico dopaminérgico, né, ele pode trazer, desencadear uma reação de ansiedade, mas também ele pode gerar uma sensação boa. Então, tudo isso vai depender da situação, né, e do que vai acontecer. O Sérgio está até falando ali, eu acredito que a ansiedade é uma consequência
e não uma regra. Exatamente, Sérgio, é isso que eu estava tentando falar aqui, muito bem colocado, né? A ansiedade, ela pode ser uma consequência do ciclo dopaminérgico, mas nem sempre o pico dopaminérgico, desculpa, opa, embolou. O pico dopaminérgico nem sempre vai gerar ansiedade, mas pode sim gerar ansiedade em alguns casos, né? Como o Sérgio bem colocou, pode ser uma consequência aí daquilo que a pessoa está, né, que ela vai fazer. Porque, como eu falei, esse pico dopaminérgico, gente, ele vai acontecer basicamente em todos os momentos de prazer nosso, né? Não, agora, quando a gente traz esse conceito para o vício, isso ajuda a gente a entender o mecanismo do vício na cabeça da pessoa e nos dá uma noção melhor de como que a gente pode tratar isso. E a importância de entender esse pico dopaminérgico, né? E até a importância de tentar educar a pessoa, psicoeducar essa pessoa, a entender esse ciclo dopaminérgico e entender de que o prazer dela não está necessariamente no ato de consumir aquela droga, não está necessariamente na hora que ela está consumindo a droga ou praticando aquele comportamento que é disfuncional para ela, né? Então, o pico dopaminérgico é muito importante para a gente identificar isso, psicoeducar a pessoa e esclarecer para ela, porque, por exemplo, vou dar um exemplo assim que eu vi claramente assim num protocolo que eu apliquei, né, numa pessoa que eu fiz uma terapia de partes para essa pessoa, eu fiz a terapia de partes para essa pessoa melhorar o hábito alimentar dela, né? E quando eu estava fazendo a terapia de partes com essa pessoa ela chegou à conclusão de que ela muitas vezes buscava a comida para gerar prazer, mas depois o que acontecia é que gerava uma decepção, uma frustração por ela ter comido mais do que ela deveria, mais do que ela gostaria, né? E quando eu fiz essa terapia de partes, a parte dela, né, que era responsável pela alimentação, ela chegou à conclusão de que a alimentação era para alimentar e que ela deveria parar quando estava satisfeita e não continuar comendo para gerar prazer, porque no final das contas aquela comida que ela comia a mais do que ela precisava gerava nela uma frustração, porque ela acabava às vezes engordando, acabava consumindo mais do que ela precisava daquele alimento, né? Então essa é uma maneira, né, que a gente pode trabalhar um protocolo de vícios, por exemplo, fazendo uma terapia de partes com a pessoa, em que a parte já conscientizada dela comunica com a parte que controla aquilo ali uma maneira de satisfazer aquela vontade dela, de criar o prazer, mas sem que seja através daquilo que é disfuncional, que gera frustração nela. Então, quando a gente vai fazer um protocolo, por exemplo, de tabagismo, é muito importante identificar com a pessoa na anamnese algum comportamento, algum hábito que seja prazeroso para aquela pessoa. Porque se você só tirar dela o prazer de fumar, né, o prazer que ela busca no tabaco, no tabagismo, essa pessoa vai começar a buscar outras maneiras e pode acabar buscando maneiras que sejam também disfuncionais para deixar aquele vício ali, o tabagismo. Então, é muito importante a gente entender essa questão do ciclo dopaminérgico, porque está tudo atrelado a essa questão de que a pessoa sempre vai buscar prazer. Agora, você precisa quebrar esse ciclo dopaminérgico dela, que é vicioso, que gera nela a falsa sensação de que ela vai ter prazer. E aí que está o X da questão, eu diria o pulo do gato, como a gente costuma falar aqui em Minas, entendeu? O pulo do gato está para você quebrar o ciclo dopaminérgico, está exatamente em conseguir encontrar uma maneira de quebrar esse ciclo vicioso, de maneira que você mostre para a pessoa de que aquilo ali vai gerar nela não um prazer, mas sim uma frustração, e que é essa frustração que vai fazer ela buscar de novo aquela satisfação que ela nunca vai alcançar. E aí você tem que, nesse momento,
né? E aí a gente vai falar mais para frente sobre a questão do metapadrão, onde o metapadrão pode encaixar nisso daí, que nesse momento que a pessoa está vulnerável ali, que ela percebeu que o prazer não vai vir, você apresenta uma nova maneira dela buscar esse prazer de forma que seja um prazer funcional, um prazer saudável, né? Aí tem pessoas que, né, às vezes parou de tocar um instrumento musical quando era mais novo, e às vezes, né, retoma esse hobby, algum hobby que a pessoa tinha anteriormente e deixou de lado, e aí essa pessoa pode retomar esse hobby que ela gosta, e ela precisa de ter hábitos saudáveis para ser colocado no lugar daquele hábito que no caso é disfuncional para ela, né? E por fim, aqui para a gente fechar essa questão da neurociência por trás do vício, o uso crônico de drogas, né, o uso contínuo de drogas psicoativas, ele tem estudos que mostram que ele causa danos, e muitas vezes até irreversíveis ao córtex, né, ele causa deformações nos dendritos dos neurônios. E isso daí é um problema sério, porque quando a pessoa atinge esse ponto, começa a ficar muito mais difícil para ela sair desse ciclo vicioso e ter autocontrole, porque, como eu falei, o córtex é exatamente essa parte do cérebro que vai ser responsável pelo autocontrole. E se essa parte ela acaba sofrendo danos, isso acaba gerando uma dificuldade muito grande nessa pessoa para ela conseguir parar interromper esse ciclo dopaminérgico que é vicioso. Então, é muito importante a gente ter essa informação, porque, por exemplo, existem estudos, inclusive, que mostram que consumir, por exemplo, maconha, que é uma droga assim menos pesada, mas consumir maconha antes dos 15 anos ou até os 15 anos pode ser extremamente prejudicial, porque pode causar danos no córtex dessa pessoa, e o córtex de uma pessoa com 15 anos ainda está em formação, então isso pode gerar um dano irreversível nessa pessoa que ainda está em formação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque quando a gente for tratar de pessoas que fazem uso crônico de droga, que há muitos e muitos anos já consomem droga, muita gente fala assim, fulano, o cérebro já derreteu, a pessoa não consegue largar. Então, muitas vezes é isso, a pessoa ela já tem um dano ali no córtex que realmente vai dificultar muito essa pessoa a sair daquele ciclo ali e sair do vício, tá? Então, a gente fecha aqui essa questão da neurociência, a gente vai chegando aqui já mais para o final, né? Falta aí cerca de meia hora aí para terminar o tempo, então vou dar uma corridinha aqui, mas acho que vai dar tempo tranquilo. Eu vou sugerir aqui, gente, aqui eu quero dar para vocês, né, uma nova visão, né, baseada em tudo isso que a gente viu aí para trás. Eu acho que já fica uma base muito mais sólida para a gente construir uma ideia do que é a dependência, de como a dependência funciona no nosso cérebro, no nosso organismo, né? E como que não é tão simples assim como a gente pensa, né? Acho que aquelas afirmações iniciais lá que eu trouxe, né, sobre né, que a gente vê que a pessoa é fraca, de que a pessoa não tem força de vontade. Eu acho que depois de tudo que a gente viu, isso daí já é superado, né? Eu acredito que acho que poucas pessoas aqui já ainda pensavam dessa maneira, né? Mas com tudo isso fica muito claro de que realmente não é uma questão só de força de vontade, não é uma questão de que a pessoa é fraca, é que realmente é muito difícil, como eu falei, muitas vezes a gente, né, não consegue mudar comportamentos que são até mais fáceis de serem alterados no nosso dia a dia. Imagina com todo esse mecanismo por trás, né, que está sabotando aquela pessoa e impedindo ela de conseguir mudar, né? Então, por isso que, com certeza, o vício não é uma coisa simples e fácil de tratar, né? Eu vou dizer ali mais para o final que, né, na maioria das vezes, principalmente quando se trata de drogas, é isso aí, Edgar. O vício nunca foi uma fraqueza.
E, infelizmente, né, muita gente ainda tem essa ideia na cabeça, né, no senso comum, né, isso aí realmente ainda é um paradigma para ser quebrado aí, é um tabu que precisa ser, né, batido nessa tecla e mostrado, porque, como eu falei, se a gente tiver uma consciência maior, fica muito mais fácil de lidar, né? Até porque, né, vocês vão ver que eu estou falando de aceitação positiva incondicional, né? Aproveitando aí o gancho do Edgar, né? E a aceitação positiva incondicional, dentro dessa visão que eu quero passar da dependência, ela é fundamental, né? A gente precisa de muito mais acolhimento e menos julgamento. É, isso, assim, fica muito claro porque que, por exemplo, igrejas, né, algumas das igrejas, dessas igrejas até pentecostais, essas igrejas evangélicas, conseguem ter uma taxa muito boa de tirar adictos do vício, né? Porque ali aquela pessoa ela tem essa aceitação positiva incondicional, ela é acolhida. Muitas vezes ela é recolocada num ambiente social, ela é ressocializada. E às vezes a igreja consegue trabalho para essa pessoa, e isso tudo é muito importante quando a gente vai falar de vício. É por isso que o AA, né, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos e esses grupos de recuperação de adictos, eles funcionam muito bem, porque ali a pessoa ela é recebida por várias outras pessoas que já estiveram naquela posição que ela está quando ela chega. Então, ela é aceita daquela maneira, ela não é julgada, ela é acolhida, né? E isso até, né, voltando naquela questão do ciclo dopaminérgico, a pessoa que fica indo ali falta 30 minutos, o Sérgio já está me alertando ali. Então, quando a gente trata do ciclo dopaminérgico, né, a pessoa que começa a visitar as reuniões do AA com frequência, começa a ir na igreja com frequência, é porque o ciclo dopaminérgico dela, quando vai na igreja, quando ela se imagina indo na igreja, quando ela se imagina sendo acolhida, também é ativado e também gera esse pico dopaminérgico e isso incentiva a pessoa a voltar. Então, é muito importante, e vocês vão entender isso quando a gente falar aqui sobre esse experimento do Red Park aqui, que é a Ratolândia, que a ressocialização ela é importantíssima, né? Esse acolhimento, a pessoa se sentir acolhida, a pessoa se sentir bem, é muito importante, porque a gente precisa que essa pessoa ative o ciclo dopaminérgico quando ela se imagina e quando ela cria a expectativa de estar novamente em sociedade, convivendo num ambiente social, e ela precisa de novo, porque o que acontece com a pessoa que está extremamente, que já está muito viciada e que já, né, já não socializa, muitas vezes já foi até para a rua, já perdeu a esposa, já perdeu o trabalho, essa pessoa ela vai cada vez mais se afastar do ambiente social, porque ela chega no ambiente social e todo mundo bota o dedo na cara dela, todo mundo vai julgar ela, todo mundo vai dizer para ela que ela é fraca, que ela não consegue, que ela não tem força de vontade, e aí ela para cada vez mais ela vai se sentindo dentro da jaula, que é o que esse experimento aqui, ó, eu vou deixar aqui como uma indicação para vocês, é só procurar no YouTube, depois eu posso colocar no grupo lá também o link, o vídeo do John Harry, que é um jornalista britânico, que fala sobre essa questão da dependência química. E ele tem um vídeo lá no TED Talks, né, que ele fala que tudo que você sabia sobre dependência química está errado. E é fantástica essa palestra dele, ele esclarece ele em poucos minutos essa questão que esse estudo aqui, ó, ele mostra muito bem. Que é um estudo que foi feito, que você lembra daquele estudo do ratinho, que ele sempre tomava o choque, mas ele morria de overdose, mas ele não deixava de ir lá consumir a droga. Um cientista, ele percebeu o seguinte, que esse rato, ele estava dentro de uma jaula, dentro de uma gaiola, ele não tinha nada ali que criasse uma motivação para que essa pessoa, para que aquele rato ali, ele vivesse. Então, o que ele tinha de prazer ali era só mesmo a droga que era oferecida para ele. Então, ele não tinha nada a perder, ele ia lá toda vez e ele tinha pelo menos aquele prazer da droga. E como ele ainda criava, né, aquele erro de previsão toda hora de que ele ia
consumia a droga ia vir um prazer, aquele prazer imenso, e ele aceitava tomar o choque até que ele morria de overdose. E esse cientista, quando percebeu que a jaula, né, era uma questão que tirava a motivação do rato, ele falou assim, deixa eu fazer um experimento aqui. E ele criou a Ratolândia, que é o Red Park, que é o Parque dos Ratos, que ele colocou lá aquelas rodinhas que os ratinhos adoram ficar rodando, colocou um monte de outros ratos e ratinhas, e eles podiam fazer sexo à vontade, e muita comida, queijo gostoso à vontade para eles, e sim, era realmente a Ratolândia, né, a Disney dos ratos. E quando ele colocou os ratos, até mesmo ratos que já tinham viciado na jaula. E ele colocou esses ratos lá na Ratolândia, ele percebeu um fenômeno fantástico, que a grande maioria dos ratos não consumiu mais a droga. E que os poucos ratos que ainda iam lá consumir a droga, eles iam consumir de forma realmente recreativa. Eles não eram mais viciados, porque o problema está na jaula, o problema não está na dependência química em si, né? Ele percebeu, inclusive, que uma das conclusões do estudo é que teve 0 mortes por overdose. E eles tinham disponível o tempo todo a água lá com cocaína ou com heroína. Era sempre estava 100% do tempo disponível para eles aquela água com a droga. Então, esse experimento deixou muito claro que se você quer ajudar uma pessoa a sair da dependência química, o mais importante é tirar. Ali, ó, o Sérgio já colocou ali o link para o vídeo. É isso aí, é esse aí mesmo, Sérgio. E a Claudineia até falou ali, isso aí eu ia falar sobre dos principal princípio deles, é aceitar que são impotentes perante ao álcool. É isso aí. E todos eles lá têm essa percepção, né, Claudineia? Eles sabem que o álcool é que controla eles, porque na verdade, né, como eu estou mostrando aqui, é o nosso cérebro que nos controla o tempo todo, né? A luta do psicoterapeuta é sempre tentar colocar a pessoa no controle do cérebro dela e tirar a pessoa do controle que o cérebro dela tem sobre ela, né? Então, o AA ajuda muito com esse tipo de pensamento, né? Que a pessoa tem que entender que ela é impotente quando se trata do álcool. Porque, né, quando a gente vai aprofundando nesses estudos sobre vício, a gente percebe que, né, inclusive, tem o mecanismo da fissura, né, que é aquela vontade incontrolável, e dentro do própria análise do comportamento tem um conceito que é o da recuperação espontânea, que nada mais é do que a recaída, né? Que é aquela pessoa que já largou o vício, conseguiu vencer, mas aquela rede neural que é associada ao vício, por algum gatilho externo, por algum motivo, algum momento, às vezes a pessoa separa no casamento, é demitida no emprego, causa um problema muito grande, aquela rede neural ela é ativada de novo e a pessoa sente aquela vontade incontrolável de consumir novamente aquela droga e é aí que vem essa recuperação espontânea, que é o comportamento, ele retorna, e se essa pessoa não tiver controle, o que vai acontecer é que quando ela ativar aquela rede neural de novo e consumir a droga de novo, essa rede neural vai voltar muito mais forte. Então, é preciso ter muita paciência quando está tratando uma pessoa com vício, porque ela está sujeita a esse tipo de recaída, e nessas recaídas ela tende a voltar a consumir numa quantidade até maior do que ela consumia antes, né? E então, gente, a questão é muito importante ter esse conceito de que o maior problema na dependência não é a dependência química em si. A dependência química, ela pode ser vencida. A gente tem várias ferramentas que podem ajudar a pessoa a vencer essa dependência química. Agora, a jaula está, às vezes, muitas vezes, está fora do alcance do terapeuta de ajudar. Porque aí, nesse caso, é muito importante ter uma ajuda da família,
a família tem que se envolver, essa pessoa tem que ser reinserida na família, a família tem que parar com esses julgamentos, né? É até importante a gente ter, né, na mente, né, esse conceito do que é a pessoa adicta, de que a pessoa viciada é aquela que causa uma disfuncionalidade na vida dela, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa começa a ser julgada como se ela fosse uma alcoolista, porque ela toma uma cerveja todo dia. Aí, às vezes, a esposa, um amigo, que adora botar o dedo na cara, começa a falar, cuidado, que você vai, o chefe, né? Cuidado, você vai ficar alcoólatra, você vai ficar, né? Alcoólatra é o termo que a maioria das pessoas usa, né? Então, cuidado, que você vai ficar alcoólatra, você fica bebendo todo dia aí, você já está alcoólatra. E isso daí acaba virando a jaula para a pessoa. A pessoa começa a fazer o quê? Ela vai sair de casa, porque a esposa fica botando dedo na cara todo dia, ela vai sair de casa para ir beber com os amigos. Isso vai reforçando esse consumo de álcool e a pessoa pode acabar ficando ainda mais viciada ou acabar se tornando viciada, sendo que antes ela não era. Ela só queria chegar em casa, tomar uma cervejinha e relaxar. Então a gente tem que ter muito cuidado para não criar a jaula também, né? Então, assim, isso aí tem que ser conversado, tem que ser mostrado para a família, entendeu? De que esses julgamentos muitas vezes viram a jaula da pessoa. E a pessoa vai começar a evitar de estar naquele ambiente ali para não ser julgada o tempo todo, né? E aqui a gente vai chegando ao final, faltam 20 minutinhos, eu acho que vai dar tempo certinho aqui. O Sérgio está falando ali, ó, tem algumas pessoas falando, a Cristiane Ribeiro está falando aqui, os números de pessoas recuperadas no AA é grande, já salvaram muitas vidas. Com certeza, Cristiane, o AA e esses grupos são importantíssimos, né? Assim como são as igrejas, como eu falei, todos esses grupos que dão suporte e que têm essa aceitação positiva e incondicional são importantes. Por quê? Porque é o que eu falei, muitas vezes dentro da família a pessoa não vai ter isso. E às vezes ela vai para uma igreja e às vezes lá na igreja o pastor consegue uma casa para essa pessoa morar e ela começa a se sentir acolhida pelos irmãos ali da igreja e tudo isso acaba ajudando essa pessoa a ser reinserida na vida social. E isso é tirar literalmente a pessoa da jaula. Né, e né, quando vocês assistirem o vídeo do John Hari lá que eu comentei, vocês vão entender muito bem esse conceito da jaula, por que isso é muito importante, por que é importante a gente ter esse acolhimento, dar essa mão para essas pessoas e tirar elas da jaula. Assistam esse vídeo que vale muito a pena, tá? O Sérgio falou ali, no AA depende de crença religiosa, se tivermos tempo, eu falo sobre isso no final, beleza, Sérgio, excelente, sua contribuição com certeza vai ser muito boa. A Cristiane está falando ali, eu sei disso, tem uma alternativa ao AA que são os 12 passos do Skinner, não é nada é perfeito, exatamente, são os 12 passos, alternativas humanistas, né, do Skinner para o AA. Ele criou, né, uma versão do AA ali para poder facilitar. A gente pode depois colocar isso também, esse material também lá no grupo, né, para ajudar o pessoal a ter uma noção sobre isso. E agora, para não perder tempo, para eu não ficar sem falar sobre tudo aquilo que eu trouxe aqui para vocês, né, mais uma vez aí eu coloquei de novo aqui, ó, bem grifado com letra maiúscula, aceitação positiva e incondicional. Gente, né, vocês vão tratar, porque aqui eu vou falar sobre algumas ferramentas terapêuticas úteis para lidar com o vício. Então, né, a gente que é terapeuta já tem que ter isso naturalmente, né, para gerar essa aliança terapêutica já é uma obrigação nossa. Agora, quando se trata de vício, se você tem preconceito com pessoa que é adicta, se você não consegue ainda lidar muito bem com essa situação e acha que a pessoa às vezes falta vontade nela, então é melhor não pegar essa pessoa para tratar. É imprescindível que você tenha aceitação positiva e incondicional. Tem que acolher essa pessoa e abraçar ela. É isso que vai ajudar essa pessoa. É isso que vai fazer essa pessoa engajar no seu processo terapêutico. Tenha certeza disso, tá? É necessário quebrar o ciclo dopaminérgico, né? E aí eu coloquei algumas maneiras aqui que a gente pode usar para
criar essa quebra do ciclo dopaminérgico, como eu falei lá em cima um pouco já. Psicoeducação, né, você dar alternativas para que essa pessoa mude a rotina, como eu falei, né, na anamnese, identificar alguns hábitos que essa pessoa gosta de fazer na vida dela e que hábitos que sejam saudáveis e colocar esses hábitos na rotina dela, mudar a rotina dela através desses hábitos, né? Então, mudar a rotina por esses hábitos que sejam saudáveis e que a pessoa goste. Essa é uma maneira que a gente pode trabalhar a quebra desse ciclo dopaminérgico. O mecanismo de parada, que é aquilo que eu falei, que dentro do condicionamento operante, ele vai ser a punição, né, que é durante a sessão de hipnose, quando você está ali, é importante fazer uma análise funcional daqueles gatilhos que a pessoa tem, né, entender a função de cada gatilho, né, que a pessoa vai apresentar durante a anamnese, e durante a hipnose você vai passar por cada gatilho da pessoa e vai criar esse mecanismo de parada. E sempre que ela ativar um gatilho, você vai dizer não, não. E toda vez que você passar por essa situação, você vai lembrar da minha voz dizendo não, não, é uma punição, é uma forma de você causar a extinção e fazer com que aquele comportamento indesejado pare de acontecer, né? E a ressocialização, que é o que eu falei, né? A pessoa se inserir em ambientes saudáveis, né? Como a gente falou aqui, questão de igreja, de AA, e buscar, né? Todo mundo tem amigos que são saudáveis, então a gente tem que buscar nessa hora, né? E a pessoa que está passando por um problema de vício, buscar essas companhias de pessoas que são saudáveis para a vida dela, que têm hábitos saudáveis e que vão trazer ela para aqueles hábitos saudáveis, né? Uma pessoa que às vezes ela antes jogava uma bola, jogava futebol com os amigos e tem aquele grupo de amigos que ainda joga bola, ela tentar uma reaproximação com essas pessoas para voltar a praticar um esporte, que é um hábito saudável, né? A família é muito importante, como eu falei, nessa ressocialização, convidar aquela pessoa para os encontros de família, de forma que todo mundo seja extremamente instruído a não julgar aquela pessoa, a tratar ela, né, como um membro da família e reinserir ela na família, porque muitas vezes a pessoa já se sente até excluída da família, né? Então, é muito importante isso daí. A Cristiane está falando ali, quis dizer que apesar de essa questão da crença religiosa de colocar o adicto como impotente, ainda é uma alternativa que para ele se libertar do vício. Acho válido isso, com certeza, mas gostaria de ouvir a opinião. Isso, o Sérgio vai falar depois, não, eu tenho certeza que ele também concorda que o AA, ele tem uma função importante, né, e com certeza, para algumas pessoas vai funcionar. É aquela questão que a gente falou no início lá, o Sérgio citou sobre a questão até da pseudociência, das práticas que não são baseadas em evidências científicas. Muitas dessas práticas funcionam. Não é porque elas não são baseadas em evidências científicas que elas não funcionam. Como eu falei, né, a minha visão e a minha formação e de onde eu surgi, essa é uma questão importante para mim. Então, para que eu possa me conectar com as técnicas que eu aprendo, eu preciso desse embasamento científico. Então, é uma questão minha. E eu não vou dizer assim, por exemplo, né, tem o pessoal que faz constelação familiar. A constelação familiar é uma prática que eu conheço pessoas sérias que fazem essa prática e pessoas que têm resultados incríveis com a constelação familiar. Ela não é uma prática baseada necessariamente em evidência científica, mas é uma prática que tem resultados. Então, assim, o fato de o AA não trazer a sua prática ali baseada em evidência científica não diminui ele como uma prática que pode funcionar para tratar esses problemas, né? Então, com certeza, o fato de ter religião ou não, ou ter crenças ou não diminui a eficácia, né? Apenas, como aqui no grupo, a gente procura fazer sempre esses bate-papos aqui baseado nas evidências científicas, né? A gente procura se ater aqui a essa questão mais cientificista mesmo
das técnicas e tudo mais. O meta-padrão, né, que eu acho que a maioria do pessoal que conhece, né, praticamente todo mundo que trabalha aí com hipnose, PNL, já ouviu falar do meta-padrão, né, que é aquela questão de você expor ali a pessoa ao estado problema, dissociar, apresentar o estado de solução e colapsar. Então, o meta-padrão, a Melissa Tiers, né, o meta-padrão é um pensamento que foi trazido pelo John Overdorf, né, que é um mestre aí da PNL, principalmente ele traz essa abordagem da PNL mais baseada em evidências, né, científicas, e a Melissa Tiers, que é outra terapeuta também, muito famosa aí também no mundo da hipnoterapia, ela fez essa associação da reconsolidação da memória terapêutica com o metapadrão, né? Que nesse momento que a gente busca a memória da pessoa, trazendo o estado problema, né? Com aquela teoria da reconsolidação da memória, é o momento em que a memória fica mais fragilizada, porque quando a gente vai reescrever essa memória, provavelmente ela será reescrita com algumas novas informações que não necessariamente são verdadeiras. É aquele pensamento de que toda memória é falsa. Né? Então, nesse momento que a memória é trazida, que o problema, o estado problema é trazido, ela está no momento mais frágil. Então, é o momento ideal para que a gente traga o estado de recurso. Então, quando a gente está fazendo aquele processo do protocolo de tabagismo, por exemplo, que a gente, né, faz o mecanismo de parada, passa pelo gatilho, e quando a gente traz a pessoa naquele gatilho, que é o momento que ela tem a vontade de fumar, a gente, na mesma hora, apresenta o estado de recurso. Né, o Alberto, por exemplo, ele ensina a trazer a pessoa para o local seguro, ele cria a âncora de local seguro para que a pessoa utilize isso na hora que o gatilho é acionado. Eu gosto de, na anamnese, vou buscar com a pessoa uma motivação, algo que seja muito importante para ela, suficiente para que ela tenha a vontade de parar. Por exemplo, eu quero parar porque eu quero conviver com os meus netos. Então, pode ser uma maneira você criar a âncora para a pessoa de um momento muito bom com os netos, que ela tenha visualizado no futuro, fazer uma ponte ao futuro dela, se vendo no futuro, brincando com os netos, porque ela sabe que ela precisa ter saúde para chegar lá, e aí ela vai buscar essa memória, essa âncora disso que é importante para ela, e para você colapsar naquele momento do protocolo. Então, na hora que a pessoa trouxe o gatilho, que é ali o estado problema, você dissocia ela e coloca ela em contato com aquele estado de recurso, que é para ela aquele momento de prazer com os netos, que ela só vai ter se parar de fumar, e você colapsa, você está fazendo nada mais, nada menos do que o metapadrão. E resolvendo e dessensibilizando aquela rede neural, que é a rede neural que traz a vontade de fumar para a pessoa, e isso vai facilitando esse processo terapêutico de parar com aquele comportamento, né, que no caso é o tabagismo, que eu estou dando de exemplo, mas pode ser usado para praticamente qualquer protocolo que você for fazer, que seja de comportamento disfuncional para a pessoa, que seja de alguma droga psicoativa que essa pessoa possa ser adicta. Exercícios de atenção plena e de desvio de atenção, gente, esses exercícios, muitas vezes, eles são até menosprezados, o pessoal acha assim que isso aí é bobagem. Não é. Esses são exercícios muito poderosos. Esses exercícios ajudam na criação de novas redes neurais. Esses exercícios ajudam a pessoa a controlar a ansiedade quando ela está num processo de extinção daquele comportamento, né, de parar com aquele vício. Então, esses exercícios de mindfulness, de estimulação bilateral, de visão periférica, são alguns exemplos que eu estou citando aqui, mas tem outros, tem respiração 478, que é respiração diafragmática, enfim. São inúmeros recursos que você pode utilizar desse tipo de atenção plena, de desvio de atenção, que vão ajudar demais, principalmente quando a pessoa está aqui naquele início, que ela tem as crises de abstinência.
Esses exercícios vão ajudar muito. Então, é muito importante que quando você estiver fazendo o processo de psicoeducação, conversando com a pessoa, você ensine essa pessoa a fazer esses exercícios, a utilizar esses exercícios durante o dia a dia dela, tá? Mindfulness mesmo é uma técnica poderosíssima que ajuda muito a pessoa a ter foco, a focar naquilo que ela quer, que ela precisa, focar naquilo que é importante para ela. E eu recomendo demais o Mindfulness. A estimulação bilateral é uma excelente técnica para dessensibilizar naqueles momentos de ansiedade muito grande, né, de você estar tendo uma crise de ansiedade, pega um objeto aqui, ó, por exemplo, pegar aqui a caneta aqui, ó, e fica jogando a caneta de um lado para o outro, tá? E tenta acompanhar com os olhos, né, mas nem precisa tanto, mas faz isso aqui até que aquela ansiedade passe, né, é uma ótima maneira. O exercício de visão periférica, que você faz a pessoa fixar o olhar num ponto bem alto, lá em cima, e com o olho fixado, você começa a fazer ela imaginar e visualizar, tentar visualizar o que está ali na visão periférica dela, até que ela vai até atrás e faz esse exercício até ela imaginar o que tem atrás dela e tal, e depois você volta com ela para o ponto inicial, né? Também é uma técnica muito interessante. E finalizando aqui, né? Faltam 6 minutos, acho que deu certinho aí o tempo. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu vou dizer, que for fazer um tratamento, assim, o tabagismo é até uma droga bem simples e tranquila, tranquila entre aspas, né? Nenhum tipo de vício é tranquilo para fazer a pessoa parar, mas quando a pessoa quer muito, é ainda um processo mais tranquilo que você pode fazer com aquela pessoa ali mesmo, ela não está fazendo algum acompanhamento. Mas a maioria das drogas, principalmente drogas mais pesadas, e isso inclui o álcool principalmente, são drogas que é extremamente necessário que a pessoa tenha um acompanhamento também psiquiátrico e psicológico, com um psicólogo, tá? Principalmente, pelo menos um psiquiatra. E se ela tiver com um psiquiatra, um psicólogo, e você fazendo se você é um terapeuta, né, que não é como eu, que não sou psicólogo, que é um terapeuta leigo, você pode sim ajudar a pessoa com todos esses protocolos que a hipnoterapia ela traz, vai com certeza ser uma ferramenta a mais complementar para ajudar essa pessoa. Mas é importantíssimo que essa pessoa que está deixando de utilizar aquela droga ali, que ela faça um acompanhamento com o psiquiatra e com o psicólogo. O psiquiatra, então, é imprescindível. Por quê? O álcool mesmo, gente, é uma droga que a pessoa, se ela está num nível muito avançado de alcoolismo, ela não pode parar de beber de uma hora para outra. Ela não pode simplesmente interromper o consumo de álcool. Outras drogas também, como heroína, a pessoa precisa passar por um desmame, vamos dizer assim. Ela precisa passar por um processo de ir parando aos poucos, e muitas vezes vai ser necessário a utilização de alguns remédios para ajudar nesse processo. Então, esse acompanhamento, ele é imprescindível, ele não pode deixar de ser feito de forma alguma. Então, essa é a última, mas não é a menos importante, com certeza, ela é uma das mais importantes. É imprescindível esse acompanhamento multidisciplinar, tá? Psiquiatra e psicólogo de preferência, ou pelo menos um psiquiatra fazendo esse acompanhamento junto com você, que vai ser o terapeuta dessa pessoa, que vai ajudar ela com essas terapias complementares, com os protocolos de hipnoterapia, que com certeza vão ajudar muito a pessoa, né? Principalmente se a pessoa tiver buscado essa ajuda, tenha certeza que isso daí vai ser sucesso. Mas a gente também não pode ser irresponsável, e a gente tem que ter em mente que a nossa ética e a nossa responsabilidade tem que estar acima de qualquer coisa. E buscar esse acompanhamento conjunto entre o psiquiatra, o psicólogo e o psicoterapeuta, ele é extremamente importante, né? O Sérgio está colocando ali muito bem, a heroína mesmo é uma droga, né, que a pessoa pode morrer na abstinência, o álcool também. Então, assim, tem que ter muito cuidado,
porque são processos muito complicados que envolvem muito mais do que só a mente. Então, envolve fisiologia, e aí a gente não é a nossa área, vai para a área médica e a gente tem que deixar, como diz o ditado aqui, né, cada macaco no seu galho. A gente tem que deixar que cada um faça o seu trabalho, e principalmente se essa pessoa estiver fazendo um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento com psicólogo, e ainda assim fazendo a hipnose clínica e a hipnoterapia, é com certeza o melhor caminho para que essa pessoa consiga deixar esse vício, né? Então, gente, é isso aí. Cheguei no final da nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado. Eu vi aí que o pessoal a maioria ficou até o final, então eu imagino que tenha sido útil para a maioria aí. Muito obrigado mesmo, sim, pela presença de todos vocês, e gratidão eterna aí. Foi minha primeira vez e para mim foi muito legal, gratificante. Eu espero que tenha conseguido fazer o meu objetivo, que é o que eu falei, né, de conscientizar um pouco melhor sobre essa questão. E mais para frente aí, né, Sérgio, a gente pode, de repente, fazer novos encontros e trabalhar mais e aprofundar mais aí no assunto, que sempre tem mais coisas para a gente discutir. Muito obrigado. É isso aí, Vitor. Bom, eu tô aqui na minha casa agora, né? Então talvez pode ter um barulho de televisão aí no fundo, mas só para o pessoal não sai ainda não, não sai ainda não. Acho que eu agradeço demais, Vitor. Aí foi uma ótima palestra, eu gostei. Bom, tem a minha pegada, né? Você não foi raso nos assuntos, você criou bem numa linha que eu gosto de ouvir, né? É bem legal isso aí mesmo. E isso até para o pessoal que está aqui pela primeira vez ver que a nossa pegada é ter um papo sem falar mais do mesmo, né? Falar um pouco mais de uma coisa legal. Eu vou finalizar a gravação, mas uma coisa que a gente costuma fazer, que quem quiser ficar aqui e bater um pouco de papo, que nem eu falei, tem coisa aqui que eu queria falar depois, tal, fica e a gente troca umas ideias aqui, mas quem quiser ir embora já pode ir embora. Eu vou fazer o momento blogueirinho, né, que quem estiver vendo pelo YouTube, não é listado, não é público, né, então as pessoas que fizerem pesquisa não vão ver esse vídeo, mas quem vê esse vídeo é que está no grupo do Telegram. E aí ele é muito legal, que dê um like lá, ou dislike, para a gente ter uma opinião. E se quiser comentar alguma coisa no vídeo do YouTube, é legal para a gente, né? Então é legal para a gente ter esse feedback, né? Então só para ter essa participação, mas assim, não é aquela coisa pública, tá? Então eu agradeço a presença e eu agradeço a audiência de quem viu. Vou interromper a gravação e agora a gente vai entrar nos nossos bate-papos aqui um pouco mais profundos, para o vídeo não ficar muito longo lá no YouTube. Deixa eu interromper aqui.